Saudações, meus amigos, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Médico, um programa semanal que a gente fala sobre saúde, bem-estar, medicina, e hoje o meu convidado é o cirurgião, o Dr. Altair Seman, que vai falar com a gente hoje tudo sobre vesícula. Mas antes, eu quero te pedir para dar o joinha, curtir o nosso programa e seguir o canal. Assim você me ajuda muito a continuar esse trabalho. Altair, bem-vindo ao programa e muito obrigado pela sua participação. Oi, Rodolfo, obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer estar falando de um assunto de tanta relevância e que é uma doença de tanta prevalência atualmente, que são as doenças de via biliar, né? Sim. Altair, tu é natural de onde? Então, eu sou paranaense, né? Mas eu fiz faculdade em Blumenau, na FURB, fiz residência em cirurgia geral no Hospital Santa Isabel, também de Blumenau. Então ali já se foram 10 anos da minha vida e mais, já estou há praticamente 7 anos aqui em Joinville. Então eu me considero mais catarinense do que paranaense mesmo, né? Pois é. Bom, uma baita formação, né? Hospital Santa Isabel, o FURB. Na verdade, nós temos uma tradição muito boa aqui. As nossas faculdades são muito conceituadas, não só no Brasil, mas no exterior. E os nossos hospitais também são muito renomados, né? Não só a FURB, claro que... todo mundo a gente puxa para o nosso lado, a minha formação foi excelente, mas todas as faculdades aqui da nossa região têm uma relevância muito importante. Sim. Então, 7 anos atuando como cirurgião em Joinville, né? A gente estava conversando um dia desse e tu comentou comigo que o ano passado tu bateu um recorde pessoal de cirurgias, né? Isso. Tu sabe, calcula quantas cirurgias tu tenha feito? Esses dias a gente estava fazendo um levantamento no centro cirúrgico do hospital onde eu trabalho. Ao longo desses 7 anos, foram mais de 4.000 cirurgias de média complexidade, né? Entre hérnias, vesículas, grandes lipomas. E dessas todas, só do assunto que a gente vai falar, que é a colecistectomia, foram mais de 2.200. Agora, em setembro, foi feito um vídeo divulgado, foi bem bacana. Eu tinha feito 115 cirurgias, né? Mas em novembro a gente bateu novamente e foi para 130. Então é um fluxo cirúrgico bem alto, né? É um volume grande, né? Rapaz, me diga uma coisa. O pessoal quer saber, para que serve a vesícula? Então, a vesícula biliar, ele é um órgão não vital cuja função seria armazenar bile. A bile ela é produzida pelo fígado, escoada pelo ducto colédoco, armazenada na vesícula biliar. Quando você ingere porções de gordura, a vesícula se contrai e libera essa bile para o intestino delgado. A bile tem a função de emulsificar gorduras. Então, quando você come uma fritura, algo mais gorduroso, essa bile é escoada então, para o intestino para participar da digestão. Tá. Você falou emulsificar. Às vezes pode ser que o pessoal não entenda o nosso termo médico. Né? Emulsificar, explica um pouquinho melhor. Seria praticamente um detergente. Boa. Onde você tem o óleo, tem a água, que você coloca o detergente, então você consegue misturar as moléculas, né? E a emulsificação é isso, né? Então a bile, em contato com a gordura, faz um papel, uma reação, onde o intestino consegue absorver essa gordura. Perfeito. Explicação, acho que deu para entender. Tem muito paciente que te procura com sintomas de dor na vesícula, de problemas olha, da Rodolfo, via biliar? Para a gente entender um pouco do que seriam as patologias de vesícula biliar, é importante a gente pensar na origem, né? Grande parte é idiopática, tem um caráter genético muito importante. Até esses dias eu fui operar uma jovem de 25 anos com pedra na vesícula e sintomas intensos, onde eu já tinha operado a mãe e o pai. Olha então só. Tem um fator hereditário muito importante. Mas não só isso. É claro que uma dieta rica em gordura, a obesidade, alguns outros fatores também favorecem o aparecimento dessas doenças de via biliar. Então, tudo isso faz com que desenvolvam os cálculos, que são fatores de risco para diversas doenças, né? E quais são os principais sintomas que o paciente procura o médico? Então, falando-se em doenças da vesícula biliar, a principal delas é a pedra na vesícula, as litíases, a colilitíase, né? Não é a única, mas é a principal. Onde o paciente tem fortes dores no andar superior do abdômen, do lado direito, hipocôndrio direito, bem aqui na região do fígado, do lado direito. Associado a náuseas também, e como a gente já falou sobre a gordura, então geralmente é após a alimentação gordurosa. Isso dá em crises. Quando essa pedra se desloca, quando você acaba contraindo, pense, você tem uma vesícula biliar cheia de cálculo, você acaba contraindo ela para liberar a bile e está cheia de cálculo lá dentro. Então, são geralmente o principal sintoma. Mas vale lembrar
que a maioria dos casos são assintomáticos. Os pacientes apresentam cálculo na vesícula, mas não têm sintomas. Tem um estudo norte-americano que diz que aproximadamente 15 a 20% de todo mundo tem cálculo na vesícula. E desses, mais ou menos a metade só vai desenvolver algum sintoma. Pensando nisso, então não deveria operar. Não é só a questão das dores, né, da pedra na vesícula. Mas se uma dessas pedrinhas deslocarem, saírem da vesícula, elas podem impactar em outro lugar do trato biliar, impactar perto do pâncreas, pode fazer uma pancreatite, pode ser algo mais grave. Por isso que grande parte das vezes a gente indica, né, a cirurgia de vesícula, que é a colestectomia vídeo. E assim, falando de cirurgia, né, a gente tem dois tipos principais de jeitos de operar o paciente, né? A cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica por vídeo. Na tua experiência, qual que você acha que tem os melhores resultados, o melhor impacto para o paciente? Sem sombra de dúvida, a cirurgia videolaparoscópica ela tem ganhado uma grande importância pela recuperação mais rápida do paciente, né? Antigamente se fazia uma incisão grande, incisão de Kocher, uma abertura corte, grande, né? Grande, né? Onde você então conseguia manipular com as próprias mãos lá para retirar a vesícula. A vesícula é um órgão que fica atrás do fígado, então você tem que rebater o fígado para retirar esse órgão. Com a cirurgia por vídeo, você faz pequenas incisões na parede abdominal. Então isso favorece muito a recuperação, as chances de desenvolver uma hérnia pós-operatória, uma hérnia incisional, são muito menores. E agora uma tendência que tem se tido é a cirurgia robótica, que é, na verdade, a promessa para praticamente todas as cirurgias áreas, né? Intraabdominais, né? Mas, inclusive, os meus professores de Blumenau, eles são pioneiros na manipulação com o robô. E eles desenvolvem também a colestectomia por robô. Bem legal. Mas a gente já tem aqui em toda a região, eu acredito que todos os hospitais daqui, nós já dispomos desses aparelhos de videolaparoscopia, né? Onde a recuperação do paciente é muito mais rápida. Em poucos dias ele retorna a praticamente todas as atividades. Em muitos casos o paciente consegue ir de alta até no mesmo dia, né? Casos mais leves, onde não tem tanta inflamação, tanta infecção, o paciente vai até no mesmo Rodolfo, dia. Na minha rotina médica, praticamente todo mundo vai no mesmo dia para casa. Cirurgia ambulatorial, alta no mesmo dia. Perfeito. Ele interna, faz a cirurgia, no final do dia vai para casa. Passa só aquele período de recuperação anestésica, que é a anestesia geral, né, para fazer a cirurgia por vídeo. Mas passou essa recuperação anestésica, ele já tem alta. A recuperação é bem mais tranquila. Claro que, como você disse, as cirurgias mais tranquilas. É importante salientar de que não demore muito a procurar o atendimento médico. Se você ficar causando inflamações recorrentes, tendo dores importantes, não procurar atendimento, não buscar tratamento, você pode inflamar a vesícula várias vezes, começam a fazer aderências, a cirurgia se torna muito mais complicada. Eu costumo dizer que sempre que a gente tem alguma inflamação, alguma coisa errada dentro da barriga, dentro do abdômen, uma inflamação, todas as estruturas em volta tendem a grudar nela, né? Assim é o caso do apêndice, quando você tem uma inflamação, vem todos os órgãos para fazer um bloqueio para que ele, digamos, não estoure, e a vesícula é a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente se depara por uma situação um pouco delicada, que é ter estômago grudado na vesícula, intestino grudado na vesícula, então você começa a cirurgia para uma coisa e se depara com um desafio. Esse ponto que você comentou é uma coisa muito importante, né? Que é uma coisa que a gente consegue ver muitas vezes no paciente do SUS e o paciente que tem um plano de saúde, o particular. Infelizmente, no Brasil, né, a gente tem uma demora grande do paciente começar a ter os sintomas e chegar no recurso, né? Essa demora acaba causando complicações para o paciente, que é o que você está falando, né? Aumento da inflamação, aumento das aderências do órgão, no caso a vesícula, um pós-operatório, uma recuperação mais lenta, com mais dor, né? Então, como é importante o paciente procurar a assistência quando começam os sintomas. E não é uma suspeita muito difícil de fazer, né? Você pode consultar no médico do posto de saúde com o seu clínico particular ou de convênio. Olha, eu tenho dor no andar superior do abdômen, náuseas. Ele vai suspeitar já na hora de colilitíase. Então, ele vai solicitar, hoje, o principal exame que a gente utiliza é o ultrassom. Ele tem uma relevância muito importante. Ele consegue identificar mais de 90% das vezes que o paciente tem cálculo na vesícula, né? E gostaria de lembrar também que o cálculo na vesícula não é a única doença da vesícula biliar. Existe uma outra modalidade que é o pólipo. Eles pedem o que é pólipo, o que é pólipo. Eu costumo dizer que é uma verruguinha. É uma boa explicação. É uma verruguinha dentro da vesícula.
que ela não gera sintomas, ela tem que estar muito grande, esse pólipo, para gerar algum sintoma de dor. Mas mesmo assim, por que muitas vezes se opta pela cirurgia? Porque ela tem um risco, é baixo, mas existe de malignizar, de virar um câncer. E sabemos que os cânceres de via biliar, que envolvem pâncreas, colédoco, fígado, são extremamente difíceis de tratar, tem uma alta mortalidade. Então, eu sempre dou essa opção para o paciente, quando ele vem me procurar por pólipo. Você pode acompanhar com ultrassom, se ele tiver crescimento, a gente vai operar. Se aparecerem outros pólipos, a gente vai operar. Se ele estabilizar, a gente faz ultrassom cada 6 meses, 1 ano e você permanece com ele. Mas como ao longo da vida, principalmente se o paciente é jovem, a chance disso acontecer é muito alta, a gente acaba antecipando porque vai acabar em cirurgia. E quanto mais jovem operar, a recuperação é bem mais rápida, né? Com certeza. Tu comentou ali que quanto mais jovem, melhor a recuperação, né? Além da faixa etária, né? O que tu percebe com relação entre homens e mulheres? Então, a colilitíase, ela é mais prevalente na mulher, né? Além da história familiar. Outra coisa importante também, falando da incidência dessa doença, é de que pacientes pós-bariátrica, como eles perdem peso muito rápido, esse colesterol ele é excretado pela via biliar. Toda essa gordura que perde rapidamente após a bariátrica é excretado. Então, ele acaba acumulando muitas vezes na vesícula e praticamente 100% de quem faz cirurgia bariátrica tem que fazer depois a cirurgia de vesícula. Até assim, muitos serviços de bariátrica até tem como protocolo fazer a colestectomia, tirar a vesícula no mesmo procedimento. Porque é quase uma certeza que o paciente vai evoluir com uma colicistite, né? Sim. E além da colicistite, esse cálculo ele pode migrar, pode ir para o colédoco, fazer uma coledocolitíase. Tem que se fazer um outro procedimento, daí que é uma CPRE por endoscopia para retirar o cálculo. Mas eu acho que a pior condição que pode acontecer é se um cálculo da vesícula deslocar, trancar lá na papilazinha que cai no duodeno e fazer uma pancreatite que pode ser necrohemorrágica. Aí você acaba indo para uma cirurgia de urgência, muitas vezes não tem muito bem o controle e claro que a mortalidade é bem alta dessa patologia. A pancreatite, ainda mais no paciente idoso, diabético, obeso, as consequências são drásticas, né? Muitas vezes evolui a óbito. E é engraçado, Rodolfo, a quantia, como tem aumentado os casos. Talvez seja por mais diagnóstico também, né? Porque antigamente se tinha um acesso a ultrassom muito raro, muito escasso. E hoje você encontra muito facilmente uma maneira de fazer o diagnóstico. Mas não raro, eu já operei meninas de 15 anos, cara. 15 anos? 15, 17, 18, que eu... modéstia à parte, acabo duvidando, né? Claro. O paciente vem, doutor, eu tive muita dor, fiz um ultrassom, tô cheio de pedra na vesícula. Faz 15 anos, magrinha. Não, vamos repetir esse ultrassom, cara. E faz o ultrassom cheio de pedra, aí faço a cirurgia, depois realmente a vesícula está repleta de cálculo. Que além desses fatores genéticos, hereditários que nós comentamos anteriormente, ainda tem a questão de alimentação, né? Que também é um fator importante. Tu acha que a modernidade, a vida sedentária e essa alimentação industrializada tem sido um fator de... Com certeza absoluta. Não só para isso, né? Para todas as outras doenças, na verdade, né? Acaba tendo um fator relevante. Comida industrializada, aumento de gordura, pouca atividade física, sedentarismo. Isso, além da pedra na vesícula, até mesmo a hipertensão, diabetes, tudo isso acabou favorecendo, né? Toda aquela síndrome metabólica, né? Galera não quer ir para academia mesmo. Não quer ir para academia. E o tabagismo? Qual é o papel do tabagismo nas doenças da vesícula? O tabagismo, ele não tem... existem alguns estudos que dizem que tem um favorecimento, né, no aparecimento dela, mas não é nada... Assim, são estudos que desenvolveram, mas não conseguiram comprovar de que tenha alguma relação com o tabagismo. Mas não é incentivando a galera a fumar, até porque você é coloprocto, né? Tem, infelizmente, né? Tem algumas doenças que acabam sendo um fator... Tem uma doença, né? Tem uma doença que é a retocolite, que existem dados que sugerem que... É um fator de proteção. É um fator de proteção. Mas você não pode pedir para o paciente fumar também, para se proteger da doença, né? É verdade. E assim, então... O pólipo ele já pode causar um câncer, né? Graças a Deus é raro, senão teríamos aí muitos casos fatais. Mas o próprio cálculo,
ele pode inflamar tanto que ele pode calcificar as paredes da vesícula e fazer o que a gente chama de vesícula em porcelana. E a vesícula em porcelana também é um fator de risco para desenvolver um câncer. Sinceramente, os casos que eu acompanhei de câncer na vesícula biliar são extremamente graves e com uma taxa de cura extremamente baixa. Sim. Eu, felizmente, tive poucos, na época que eu trabalhava como cirurgião geral, tive poucos casos de câncer de vesícula que eu operei, ou que acompanhei, acho que deve ter sido 1 ou 2, mas realmente todos evoluíram para um prognóstico ruim, né? Evoluíram para, eventualmente, óbito, né? Sim. Outra coisa também importante é de que a grande maioria, mais de 80%, existem 2 tipos de cálculo de vesícula, né? Os de colesterol, que são os principais, 90%, 80% das vezes são os cálculos de colesterol, que estão relacionados a tudo isso que a gente disse. E existem ainda alguns que são os pigmentados. Os pigmentados, eles não têm essas relações que a gente disse. Eles estão relacionados a algumas outras doenças, até porque, por isso, eles são menos relevantes, né? Uma incidência menor. Como são alguns tipos de anemia, algumas doenças hematológicas, que favorecem esses pigmentos de sais biliares acumularem na vesícula biliar. Mas o que mais causa, justamente, é o colesterol, que ele faz a lama biliar, depois ele acaba virando pequenos cálculos, e é engraçado as variedades que a gente encontra fazendo uma cirurgia de vesícula, né? Sim. Às vezes você encontra um cálculo que está impactado lá no finalzinho dela, no infundíbulo, que isso gera dor absurda para o paciente. Existem umas que não tem nem líquido, não tem nem bile ali dentro de tanto cálculo que desenvolveu. E é ao longo da vida, na verdade, né? Claro que o paciente pode optar por não operar, mas é o tratamento de escolha, né? A colestectomia vídeo. Às vezes, quando vê um paciente já idosinho, sem sintomas, que tem uns fatores de risco para cirurgia cardíacos, a gente acaba, né, não vamos operar, porque eu costumo dizer assim também, a vesícula não vai te matar, o coração vai, né, se tem alguma reação com anestesia geral. Mas quando é mais jovem, eu sempre vou indicar, porque a chance de, ao longo da vida, desenvolver uma colicistite, que é a inflamação e posterior infecção da vesícula, uma coledocolitis, uma pancreatite, né? É muito grande. Então, a gente sempre indica. E a colestectomia vídeo, ela é tranquila, né? Se fazem alguns exames pré-operatórios, a gente faz com anestesia geral, são 4 pequenas incisõezinhas no abdômen, vai embora no mesmo dia. De atestado, aí o paciente fica 14 dias, né, afastado do trabalho, mas a gente percebe que bem antes ele faz todas as suas atividades. Então, é uma cirurgia que... quanto antes fazer, menos chance de complicação. Toda cirurgia tem complicações. Mas é bem diferente você operar uma vesícula lá no começo, quando teve um sintoma, apareceu uma pedra, a gente opera, que está bonitinha, do que um paciente que muitas vezes, por essa questão que você disse de, às vezes, esperar muito tempo, aguardar o SUS, ficar ali 2, 3 anos, 4 anos. Quando a gente vai fazer, é uma surpresa. O ultrassom ele não tem a capacidade de nos dizer a real situação da vesícula. Ele vai dizer que tem pedra. Agora, se tem aderência, se tem intestino grudado, se tem estômago grudado, isso a gente só vai saber durante a cirurgia. E é muito mais complicado uma cirurgia quando se tem todas essas complicações dos cálculos da vesícula biliar. Sim. Tu comentou ali daquele paciente que você, vamos dizer assim, contraindicaria, né, a realização da cirurgia por condições clínicas, né? Condições clínicas. Alguma outra situação que você contraindicaria? Sinceramente, não. Não, né? Não tem, né? Porque diferente, é importante a gente lembrar, diferente da pedra no rim, elimina sozinho, né? A gente consegue, né, fazer um tratamento, algumas medicações, litotripsia, às vezes alguns procedimentos, que a gente consegue eliminar esses cálculos. O de vesícula biliar é bem diferente, apesar de que existem algumas medicações, como o mesmo Ursacol, que acabam ajudando a diluir esses cálculos de colesterol. Mas, na prática, a gente percebe que não funciona, né? Às vezes a gente faz o ultrassom, mas eu quero tentar. Tá bom, vamos tentar então, passa a medicação. Aí, quando vai repetir o ultrassom, tem 3 vezes mais cálculos, né? Tinha eu lembro da época da faculdade, tinha aquele chá de quebra-pedra. De quebra-pedra. Conhecia essa? As garrafadas. Garrafada. eu costumo deixar, às vezes vem paciente que vem, não, doutor, mas eu vou tentar, isso aqui é um chá da minha avó, de índio, não sei da onde que funciona.
Existe também a... Mal, se não fizer mal, né? Exatamente, o efeito placebo, claro. O efeito da fé, que isso eu realmente acredito, acaba sumindo dificilmente, mas o paciente se sentindo melhor é o que realmente importa, né? Controlar o sintoma, né? Controlar o sintoma. E quando o paciente chega com uma crise, o que tu faz primeiro? Paciente em crise de dor por causa da vesícula biliar é analgesia. Primeiro momento, analgesia. Seria importante avaliar se ele já está tendo alguma dessas complicações, que seria a colicistite, oligotolitíase ou pancreatite. Então, com exames laboratoriais, se tem disponível, onde o paciente está a fazer uma ultrassonografia, para a gente ver como que ela está, ela tem condições na ultrassonografia de diagnosticar uma colicistite, ou seja, que já é o cálculo de vesícula, mas já tem uma complicação. Com os exames laboratoriais, podemos ver se é infeccioso, de uma colicistite, podemos ver se as bilirrubinas subiram. A bilirrubina direta, ela sobe quando tem alguma obstrução, né? Então, seriam medidas importantes. Mas, de início, é sempre a analgesia do paciente, tratar os sintomas. Mas, posteriormente, com certeza, encaminhar para a cirurgia. Sabe, alguns cirurgiões, eles têm por hábito operar fora da crise, outros operar na crise, né? Você prefere qual? A gente sempre vai fazer como aprendeu com os chefes, né? Onde eu fiz a residência, a gente sempre operava na mesma internação. Ele internava com... Isso é importante salientar. Muitas vezes o paciente vai para o pronto-socorro porque está com muita dor, e ele volta depois e fala, mas eu fiquei lá e não me operaram. Não... Só se vai operar um paciente se ele tiver com essas complicações, né, de urgência. Até porque a cirurgia de urgência não é boa. Não é legal em nenhum momento a cirurgia de urgência. É claro que a cirurgia eletiva é muito melhor. Onde você consegue fazer exames pré-operatórios, programar a cirurgia, evitar complicações. Cirurgia de urgência reservam para aquelas que não tem como operar depois. Então, se você tiver numa crise de dor por causa da vesícula, for pronto-socorro, eles vão examinar isso. É só o cálculo que deslocou e está com dor. Ok, não tem indicação de fazer a cirurgia de urgência. Agora, se tem alguma complicação, uma colicistite, aí sim você vai internar, vai fazer antibiótico terapia para desinflamar a vesícula, para daí programar a colicistectomia por vídeo. E é engraçado que é como se tirasse com a mão a dor, né? O paciente está sofrendo dor com cólica, com dor, tu opera no dia seguinte e fala, nossa, doutor... Não, é incrível, é muito bom ver isso dos pacientes, assim. Eles acabam se tornando muito gratos, né? Muitas vezes, eu faço só cirurgias hoje, Rodolfo, eletivas, né? Não trabalho mais na urgência. A gente trabalhou junto, né? Um tempo na urgência. Eu não faço mais cirurgias de urgência, só as cirurgias eletivas. Mas muitas vezes eles estão com tanta dor recorrente, qualquer coisa que ele come, gordurosa, às vezes eles dizem que nem é gordurosa, né? Até porque a gordura não está só na picanhazinha, né? Às vezes ela está no queijo, está no iogurte, na pizza, e ele tem uma crise muito recorrente. E mesmo operando eletivamente, ele volta no ambulatório depois extremamente grato, porque foi como tirar com a mão, né? Aquilo está gerando tanto transtorno que a vida se torna outra. Até porque toda cirurgia vai ter alguma dorzinha pós-operatório. Né? Tem um corte, tem uma recuperação. E isso a gente percebe quem realmente estava com dor nesse pós-operatório. Porque eu tenho dor. Aí você opera e muitos deles vêm, nossa, mas eu tô com dor pós-operatória, né? Aí, durante a cirurgia, você vê que o intraoperatório não estava tão ruim. Na verdade, eles não tinham muita dor, né? Agora, tem pacientes que a cirurgia tá ruim, sabe? Que tá por aderência, tá muito ruim lá dentro, perto do fígado, tudo grudado. E aí ele volta uma semana depois no consultório e ele foi que nem tirar com a mão. Então ele nem se queixou do pós-operatório de tanta dor que ele apresentava da vesícula. Mas tu também acha que operar o paciente na crise é mais difícil, né? É mais difícil. Quando ela está inflamada, até porque... se ela fez uma colicistite, ela está com pus, né, na vesícula. Na manipulação, muitas vezes se perfura a vesícula. Então, você vai acabar, derrubando um conteúdo purulento para dentro do abdômen, tem que lavar bem. E, às vezes, você acaba esparramando essa infecção. Mas... com alguns dias de antibiótico, você já esfriou o processo inflamatório. Então, se torna até mais fácil, né? As aderências deixam de ser friáveis e se tornam mais finas, né? Não tão sangrativas. Então, com certeza,
Na minha rotina interna, faz uns 2, 3 dias de antibiótico, melhorou um pouco a dor, teve uma melhora laboratorial, a gente acaba fazendo a cirurgia. E dreno? Tu costuma usar dreno? Se tem alguma complicação no intraoperatório, sim. Geralmente não, tá? Você vai ali... Para você ter ideia das incisões, a gente dá 2 pontinhos na incisão superior, 2 pontinhos no umbigo e 1 pontinho em cada incisão aqui nos flancos. Se a cirurgia foi redondinha, não tem necessidade nenhuma de dreno. A gente acaba utilizando um dreno de Penrose posteriormente, se tem algum sangramento maior no descolar vesícula, né, se estava muita aderência, se você ficou com dúvida, né? Sangramento, ficou com dúvida. Uma das principais complicações da cirurgia é a lesão de colédoco, né? Que o colédoco é uma caneta Bic que vai do fígado até o intestino. Um tubinho. Um tubinho. E no meio desse caminho está a vesícula biliar. E esse não tem como lesionar, esse não tem como tirar, esse é extremamente importante. Uma lesão no colédoco, nesse duto, é muito grave. É drástica, né? É drástica. Muitas vezes precisa fazer uma segunda cirurgia, uma derivação. Cada vez mais agressiva. Tem que fazer uma derivação biliodigestiva. Muitas vezes, no intraoperatório, se você já identifica, aí sim tem que usar um dreno, né? O famoso dreno de Kerr. Né? Mas na grande maioria das vezes, te falar assim que o que pode acontecer no intraoperatório de uma cirurgia de vesícula é a cirurgia se tornar difícil por causa dessas aderências. E você ter que converter. Fazer ela, em vez de você começou por vídeo, e fazer a incisão para daí você trabalhar com as mãos lá dentro, que algumas manipulações são muito mais fáceis com a mão do que com as pinças. De todas essas 2.200 cirurgias que eu fiz, eu acho que não passaram de 20 que a gente teve que fazer essa conversão. Pequeno, então, é pequeno, né? É pequena a quantidade. E delas, assim, poucas evoluíram para alguma cirurgia maior, como uma... Já aconteceu, claro, né? De uma biliodigestiva, mas o índice é muito baixo. Então, ir a óbito nunca, jamais. Então, se alguém ficar com medo de operar a vesícula, tem que perder esse medo, porque uma complicação mais grave é muito difícil de acontecer. É raro, né? Muito raro. E não dá para ficar sofrendo. Não dá de jeito nenhum. Tratamento é cirurgia. Como eu costumo dizer, a cirurgia pode ser a solução. É isso aí. Cara, muito obrigado então por esclarecer essas dúvidas dos nossos espectadores. E antes de encerrar a nossa conversa, eu gosto de fazer um bate-papo no final, fazendo algumas perguntinhas pessoais com o convidado, para o pessoal conhecer melhor você Rodolfo, como pessoa. Quer me complicar aqui, claro, né? tem que complicar os amigos, né? E isso não é nada ensaiado, eu já estou com medo que ele vai perguntar aqui. Eu não mandei para ele as perguntas antes. Cara, então assim, 5 perguntinhas rápidas, tá? Qual que é o teu maior sonho na vida? Meu maior sonho? Uma família. Formar uma família. Eu venho de uma família muito tradicional. Tem uma família grande, né? Com vários irmãos, né? Eu tenho um irmão só. Eu achei que tu tinha uns 2, 3 irmãos. Não, eu tenho um irmão só. Mas assim, eu venho de uma base familiar, uma estrutura familiar que foi muito importante para mim, sabe? Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente é muito unido, sempre foi. Isso foi muito importante. A gente acaba dedicando muito tempo da nossa vida, da nossa profissão, aos nossos planos. Acho que a gente tem praticamente a mesma idade, né? E a gente passa a vida toda correndo atrás de sucesso profissional, de correr atrás de carreira, curso que não acaba mais, e acaba às vezes deixando isso um pouco de lado. Então, eu diria que hoje o meu grande sonho é formar uma família. Qual é o seu maior arrependimento na vida? Meu maior arrependimento na vida? Difícil, hein? Difícil. Alguns relacionamentos? Eu não costumo me arrepender muito assim. É claro que a gente acaba fazendo coisas erradas, né? Existem algumas coisas que eu fiz que eu não faria de novo de maneira alguma. Questão de investimentos também, né? Mas sem sombra de dúvida, a maior conquista da minha vida, que seria o oposto, é fazer o que eu realmente amo. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seria operar, tá no centro cirúrgico. Então, às vezes, mas sábado tu tá operando, Altair? Cara, para mim, se eu estiver na praia, que eu amo, a coisa que meus passatempos favoritos é estar na praia, navegar, eu amo barco. Se não é estar ali, é estar no centro cirúrgico. Para mim, praticamente, por incrível que pareça, é quase a mesma coisa. O que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra, sem sombra de dúvida, saúde. A felicidade, ela pode até ajudar, né? Se você tiver condições financeiras e for bem do seu psicológico, né? Vai te trazer algumas alegrias, sim. A felicidade ele é capaz de ajudar. Agora a saúde não tem. Se você de nada vai importar você ter dinheiro e não ter saúde. Isso é verdade, né?
Se tu pudesse voltar atrás no tempo e mudasse uma coisa que você já tenha feito na tua vida, o que você mudaria? Voltar atrás e mudar alguma coisa. Eu acho que eu faria tudo de novo. Tudo de novo? Eu acho que eu faria tudo de novo. Foram momentos difíceis, né? Desde a formação, aí sabemos que não é fácil, né? Eu saí lá do interiorzinho, minha cidade tem 6 mil habitantes, cara. Olha uma só. Cidadezinha minúscula. Deixei meu pai e minha mãe, morava com eles. Vim para fazer faculdade, em lugar longe, os costumes totalmente diferentes. Cheguei aqui, pô, esses monte de alemão aqui, cara, de Blumenau, fechado. Então a gente do interior cumprimenta até os cachorros da rua. Não foi fácil e depois a gente tem que estudar para uma residência. A residência, tu sabe como é que é uma residência de cirurgia. É pesado. Você não chega em casa, né? Você não sai do hospital. E depois, a hora que você sai, ainda tem um mercado de trabalho que é avassalador. Aí tem ainda, a hora que você quer abrir um empreendimento ainda, questão de negócios, vigilância, impostos. Então, é tudo muito difícil. Mas quando você faz o que você gosta, faz com que tudo tenha valido a pena. Tá parecendo meio clichê isso que eu tô dizendo, né? Tá clichê pra caramba. Mas é que realmente, assim, quem me conhece sabe que eu sou extremamente feliz na minha profissão e principalmente em operar. Uma coisa que eu nunca faria seria fazer clínica médica. Assim você vai ofender os nossos colegas. Não, mas eu admiro demais. Eu acho que, acredito que os médicos, eles são, cada um tem o seu dom para uma área, né? Eu acabo valorizo a minha habilidade, né? Habilidades de estar manuseando, tendo uma precisão cirúrgica muito boa. Mas eu admiro demais um clínico que estuda muito, ele tem que fazer diagnóstico, ele tem que fazer tratamentos clínicos que sabemos que é muito difícil. Claro. Um reumatologista, é muito difícil chegar num diagnóstico, é tudo parecido. Eu acho tudo parecido. Mas eu não tenho paciência, né? Então... Fechando então com a última pergunta. Se você não fosse médico, que profissão você teria? Eu seria agrônomo. Agrônomo? Essa eu não demorei para responder. Não, foi na hora. Eu seria agrônomo sem sombra de dúvidas. Meu pai, ele né, é agricultor, né? O meu irmão seguiu essa carreira, meu irmão mais novo, ele é agrônomo. E em função disso, eu acabei aprendendo a plantar, aprendendo a colher, puxar com caminhão, meio agro assim, né? Mas é uma profissão que eu admiro demais, né? Você estar na terra e estar produzindo alimentos que sem alimentos, na verdade, nada vai girar, né? Eu achei que você ia falar velejador. Velejador. Não tinha pensado. Olha a terceira opção. Terceira opção. Cara, obrigado por ter vindo, então. E te espero numa próxima vez. Obrigado pela oportunidade, Adolfo. É sempre um prazer e estaremos em breve aí. Obrigado.